Começa agora mais um programa TGCast. E o TGCast, ele está nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, está no Instagram. E eu peço a você que acabou de se conectar para nos assistir, que se inscreva no canal do YouTube, porque lá você vai encontrar o programa na íntegra. E o TGCast é tudo junto. Tá? Tem gente que procura separado, é tudo junto, TGCast. No Facebook nós temos os cortes e no Instagram a gente tem sempre uma atualização. E é claro que hoje o programa vai ser muito bacana como das outras vezes, mas eu não posso deixar de apresentá-lo, ele que gosta de usar o codinome O Mais Lindo, Pastor Nelson. Uau, boa noite a todos e boa noite à nossa amada. Boa noite, Lucas, e que Deus abençoe a todos que estarão aí participando conosco de mais este programa. Hoje o nosso programa, Brasil, né? ele tá feminino. Você sabe que as pessoas estavam pedindo, viu? Porque só tava vindo homem aqui. Tá vendo? Inclusive... Ele fica chamando de machista. É, mais ou menos. Uma pessoa que você conhece falou, traz ela lá, porque eu quero um programa feminino para assistir. Uau! Mas eu quero apresentá-la, ela que já é da casa, ela que já tá aqui há algum tempo com a gente, participou de várias atividades, participou da rádio na época do Benê, quando o Benê estava vivo, mas ela não estava quando o Benê esteve, né? Nós fizemos com ela e eu, você e ela. Valesca, muito bem-vinda. Que Muito Deus te abençoe. obrigada. Obrigado por você ter aceitado o convite. E a gente tem esse espaço para fazer não tudo aquilo que a gente gostaria de fazer, mas quase tudo. Então, o bate-papo é uma conversa muito bacana, muito descontraída, sobre tudo, quase tudo, tudo aquilo que você quiser falar. E quem é Valesca, né? Se apresente aí. Uma boa noite, obrigado por você ter vindo. Uma boa noite, obrigada. É um prazer imenso participar mais uma vez de uma atividade aqui, né, com vocês. Assim, claro que eu queria muito ter vindo da outra vez, mas acabou que eu não consegui. Mas dessa vez eu falei, eu vou participar sim, porque eu quero a presença de uma mulher com eles lá. Empoderada. Empoderada. Inclusive tem um curso chamado Mulheres Empoderadas, hein? É mesmo, é? Sim. Só tem mulheres, só mulheres. É muito legal porque a gente fala mesmo de tudo, mas eu uso muito uma linha de trabalho, inclusive, que eu trabalho na terapia, que é de programação neurolinguística. Eu ensino nesse curso online elas a usarem a PNL para poder trabalhar o controle, a ansiedade, né? Alguns transtornos, né? O nome do curso é Mulheres Inspiradoras, né? Mulheres de Sucesso. Que legal. Pô, que legal isso, hein? Valesca, da outra vez você tava, eu lembro, cursando, acho que metade da graduação. Hoje você já está no final, você já é psicoterapeuta, você já é psicóloga, você é freudiana, junguiana, lacaniana. O que você tá fazendo agora? Olha, eu tô indo pro final já, graças a Deus, a gente tá no 9º semestre, então tem esse semestre mais um. Que inveja. 10 semestres já, graças a Deus, já tô em atendimento na clínica da faculdade. Que legal. Mas eu também trabalho com a psicoterapia por conta de outras formações, né? A PNL, ela veio me trazer essa bagagem inicial para eu começar a atender. Depois eu fui estudar reprogramação mental com hipnose, né? Eu fui estudar neurologia clínica, né, para entender um pouco de como funciona a mente. Fui estudar neurociência. Então, tem gente que vai lá, pega um briefing do meu currículo e fala, você estuda só a mente? Eu falo assim, porque eu amo a mente. Eu acho que é uma ferramenta que a gente tem aí incrível, porque ela é uma farmácia, né? Uma farmácia para resolver muitas coisas e comanda nosso corpo, né? Se a gente está equilibrado, se a gente está bem. E o que eu sigo hoje é a hipnose. Eu gosto muito da hipnoterapia, tanto é que eu coloco nos meus atendimentos para trabalhar a crise de ansiedade, depressão, pânico, fobia. Por quê? Porque a hipnose ela tem uma eficácia muito comprovada e muito grande mediante as outras ferramentas, né? As outras linhas da psicologia, que eu particularmente resolvi seguir. Mas também uso muito a terapia cognitivo-comportamental, né? E análise do comportamento. Por quê? Porque eu tenho públicos diferentes,
né? Na faculdade, por exemplo, quando eu atendo, eu tenho que seguir um fundamento, Sim. que é a terapia cognitivo-comportamental, que é o que eles dizem pra gente seguir. Não só essa, como outras, mas eu escolhi essa para ser a que vai me dirigir com os pacientes. Na análise do comportamento, eu gosto porque a gente entra com o público dos autistas, com as pessoas que têm síndrome de Down, que são as que têm deficiência intelectual. Então, eu uso muito a análise do comportamento porque tem uma eficácia estritamente comprovada e o resultado é de aumento até de QI de quem, por exemplo, tem uma deficiência intelectual. Porque a gente mede, né? Sei. Mede ali o QI para saber se tá O Thiago acima. tá um pouco baixo, precisa melhorar. Preciso tomar de pirona. Dá pra fazer aba aí, viu? Que é a análise do comportamento aplicada. Dá uma dipirona pra ele. Dá, vamos que vamos. Às vezes eu tomo também. Preciso. E no meu consultório eu uso a hipnose, né? Eu uso a hipnoterapia como uma ferramenta comprovada e rápida até. Legal. Mas eu sei que você é casada, você tem um bebezinho, como ele chama, como chama o maridão, quer mandar abraço pra ele também. Um abraço pra todo mundo. Meu bebê, o Haroldo, né? Estão todos bem, graças a Deus. Haroldo, lembra do Haroldo na apresentação? Lembra-se. Pneu furou do carro, né? Nossa. Aquele dia foi incrível, né? Porque eu quis apresentar o Noah. E aí, faltava acho que 30 minutos para chegar. A gente mora perto. Eu falei, vamos de carro, tranquilo. O carro tá Em ordem, tranquilo, né? tá em ordem. Imagina, a gente percebeu que o pneu tava rosqueando, sei lá, não entendo bem essas coisas. Ovalizado. É isso. E tava furado. Tava furado o pneu, e aí o rapaz falou assim, não tem jeito. Falei, não, eu vou de Uber. Né? Aí Haroldo, não, vamos deixar pra outra vez. Falei, não, é hoje que ele tem que ser apresentado. Não, vamos. Se tem algum obstáculo é porque Deus tem uma grande obra para ser realizada. Exatamente, foi o que eu pensei na hora. Eu falei, não, ele vai ser apresentado porque eu pedi o Noah, né, quando eu tava num culto, que eu queria muito meu filho, né? E aí, naquela oração, eu pedi o meu filho e falei que o nome dele ia ser Noah, inclusive, quando eu estava no culto. Que legal. E eu fui batizada no dia 27 de abril. E o meu filho nasceu no 27 de abril. Poxa! Né? Então, Aí, foi Deus, né? Vou tirar uma aqui, alma gêmea. É minha alma gêmea. É a minha alma gêmea. Com certeza. Aquilo lá é um tesouro. Eu falo para todos, né? E para ele, todo dia Aí ele você acorda. falou do Haroldo. Eu me lembrei do Haroldo da Igreja Batista da Lapa. E a gente fazia culto na casa dele. E ele era da Letônia. Aí a gente ficava, Haroldinho. E ele falou, pastorzinho, você fica brincando muito comigo. E era grandão, também o Haroldo é grande, né? Você viu, É grande, ele era grandão. Brancão, grandão. Você viu? Estronda, né? Ele chega, mas é um doce. Mãozão viu? pesado. É um doce. É mais delicado que eu. Ei. Mais delicado que eu. É só estereótipo, né? Às vezes o Noah faz bagunça, eu falo assim, corrige. Aí ele dá a risada. Eu falo, nossa, obrigada. Muito obrigada pela correção. Eu vou pedir o favor só de você encostar um pouquinho mais o mic aí na sua boca, não tem problema não. Bom, legal saber que você tá bem, saber que você deu uma avançada aí, porque realmente 5 anos de estudo é pesado, né? Mas você tava falando sobre psicologia, o pastor Nelson também trata com aconselhamento cristão, e parece que eu não sei se é essa sensação que eu tenho ou você não tem essa mesma sensação que eu. Enfim, a gente tá com gente precisando mais de psicólogos hoje do que antigamente. Antigamente, os nossos pais falavam que a vida era muito mais no tranco e barranco, não tinha muita escolha, ocultava mais. Hoje está muito mais evidente os problemas. E aí, qual a sua percepção, assim, em geral, das pessoas? Porque o pastor Nelson, a gente sabe qual a percepção dele, ele vai falar também, de pessoas que ele atende, né? Mas a figura do pastor é a figura, assim, do socorro espiritual, né? Vamos tentar falar com Deus, vai até o pastor lá, que alguma mensagem vai descer do céu. Mas os problemas continuam, né? Sim. As pessoas estão aí, enfim. E aí, qual a sua percepção sobre isso? Você sabe que quando eu comecei a faculdade, eu já atendia, já trabalhava nesse segmento de pessoas. E quando eu comecei a faculdade, eu fui com essa ideia. Falei, eita, vamos falar
contra a religião, vão falar de Deus, vão falar que é bobagem. E, pelo contrário, eu me deparei com uma boa parcela de cristãos em sala de aula, que são os meus amigos, inclusive. E foi tão incrível que nós, no intervalo, nós fazíamos orações. Então, tinha a aula, aí o intervalo era por volta de umas 9 e pouco, e a gente se encontrava, as salas de psicologia, não era só a minha, e a gente ficava fazendo oração e louvando lá na entrada. Que legal. Que legal. E era muito bacana, porque você via que as pessoas que não tinham nada a ver ali ficavam escutando, que se sessão juntavam. é essa que tá acontecendo? Né? O que eles estão fazendo ali, né? E era muito legal, porque eram jovens, nossa, e todo mundo cantando, todo mundo louvando, né? E aí a gente foi se aproximando, foi vendo quem era quem. Aí eu descobri quem era pastor, tanto é que eu trouxe aí o Oséias, né? Oséias. Tem um outro que é o Edson também, que também é pastor. Então, foi muito bacana por conta disso. E nós percebemos que muitas pessoas hoje buscam as terapias, né? Inclusive cristãos. Tem pessoas que me procuram porque querem que os filhos tratem comigo porque eu sou cristã. Mas eu já deixo bem claro, eu não vou envolver, né, a religião nas terapias. Até porque isso aí acaba fugindo. Isso é um princípio, é algo que eu sigo, é algo que eu escolhi para minha vida. Mas eu atendo todos, né? Pode ser espírita, pode ser cristão, pode ser o que for. Né? É um Sim, ser na sua humano. função profissional é como o meu pai, quando ele teve o material de construção, ele não escolhia quem ele ia atender. Bateu Sim. no balcão precisando, se ele tivesse. Porque o princípio é voltar lá nos primórdios. Da onde o povo judeu se alimentava, trabalhava e ganhava dinheiro? No Egito. Então, no Egito, era um país completamente ocultista, místico, e o povo de Israel está lá, adorando o único Deus, mas está lá, trabalhando lá e ganhando lá. Então, eu me balizo com esse princípio. E hoje, nós também não difere em nada. Quando nós fazemos uma autoanálise do Brasil, é um país que tem mais deuses do que outra coisa. Que o povo brasileiro não para pensar nisso. Mas nós temos, só de ramificação de Maria, tem uma fila quilométrica. Né? E aí a gente vê que há uma mistura de gente idólatra, espírita, ocultista, místico, ateus, e tudo leva à mente. Tudo que nós vemos está ligado na mente. Sim. Então a mente realmente é o fundamento. Você escolheu a área fundamental. Por quê? Porque pela mente a gente chora, a gente sorri, a gente mente, a gente engana, a gente fica maluco, fica doidão, fica endemoniado, é um monte de coisa. Né? Então, eu estou há 31 anos lidando com cabeça de gente. Então, já passou 1000 tipos de pessoas. Eu já peguei manipulador, psicopata, adúltero costumais. O cara não consegue largar adultério. O cara não consegue largar, por exemplo, o homossexualismo, que está ligado com sensores nervosos e a mente. E tudo está na mente. Você escolheu uma área que é uma primazia. E eu costumo dizer, não desprezando, não é desprezo, mas fora da Bíblia não há cura para ninguém. A Bíblia é a base, é o fundamento, isso é inegável. Seja lá padre, seja pastor, seja líder de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, tudo tem uma resposta dentro da Bíblia. Então, a gente vê que eu aconselho, né? Quando alguém fala, pastor, estou indo no psicólogo, eu pergunto, é cristão? Porque o psicólogo cristão vai se balizar em princípios cristãos. Sim. Bíblia, palavra de Deus, né? Então, acima de tudo, ele tem o Espírito Santo que muitas vezes até o Espírito Santo revela o problema da pessoa sem que o psicólogo saiba que ele está sendo usado naquele momento. É verdade. Mas eu acabei cortando você e você estava falando das rodas de oração, de louvor.
E aí acho que você entra nessa questão mesmo de pessoas que você lida no dia a dia hoje são diferentes na sua impressão, estão com mais problemas, estão com menos problemas. Enfim, qual que é essa sua impressão de hoje? Eu acho que sempre teve, né? Eu acho que sempre teve, mas não havia esse esclarecimento que tem hoje. Hoje se busca mais atendimentos. Indo no que o pastor falou, é verdade. Eu ainda estudo, eu faço hipnose também, um curso de hipnose. E onde eu tenho os meus amigos lá, nós temos várias religiões. E aí, em almoço, onde um sabe do outro, né? Um descobre do outro. Tanto é que eu cheguei atrasada no primeiro dia. Mas eles não sabiam quem eu era. Eu me apresentei no almoço. E aí um começou a conversar, o outro começou a conversar que era. E vieram perguntar, mas você faz hipnose, tal, o que você é? E o que você gosta? Eu falei, eu sou cristã. Aí, na hora, todo mundo olhou pra minha cara, mas você é cristã? Como assim? Mas você tem essa mente esclarecida? Eu falei, sim, acho que quando a gente está lidando com a mente humana, a gente tem que perceber que nós temos uma demanda muito grande de pessoas. E se eu for fechar minha mente, fechar minha cabeça para minha percepção, para o que as pessoas têm, eu não consigo chegar a lugar nenhum, né? Então, pensando assim, eu comecei a entender que hoje, devido ao conhecimento, muita gente, por exemplo, procura para os seus filhos que têm o autismo tratamento. Antigamente não tinha. Antigamente as pessoas ficavam achando, tem problema mental, é ignorante, tem uns termos aí, né, pejorativos que eu nem gosto de trazer, mas que eu falo em treinamento quando eu tô falando. Eu falo, porque a pessoa fica com vergonha porque eles falam isso. Né? O autismo, a deficiência intelectual, não tinha-se tanto esclarecimento. Hoje a gente percebe que mais de 70 milhões da população são autistas, por exemplo. Caramba! Tudo isso? Muito. Inclusive, não só autistas, mas com outras comorbidades que nem no intervalo a gente estava conversando, né? Logo no início. O autista que é deficiente intelectual, né? Um cadeirante, uma criança ou um adulto que tem síndrome de Down e é autista. Porque deve ter uma escala do, assim, vamos dizer, para detectar esse tipo de comorbidade, como você falou, graus, não sei se fala assim, graus. Sim, no autismo tem graus, leve, moderado e severo. Tá. Até por isso que você vê uma pessoa supostamente aí, não tem nada, mas ele tem o leve, né, o autismo leve. Agora você vê uma pessoa, de repente, com vários estereótipos, né? Se batendo ou que precisa de alguém do lado, ele já está do moderado para o severo. Então, precisa fazer um acompanhamento com o neuro, né? Para identificar o que ele tem, mais uma equipe multidisciplinar. E envolve tudo, né? A família, envolve a mudança total, né? Envolve tudo. Porque você não tá, assim, não vou nem tentar falar nisso. Não é que você não tá acostumado. Mas muda porque você vai adaptar-se à necessidade, né? Exatamente. Então, a família se adapta àquela necessidade, né? Agora, quando você vê, por exemplo, hoje, uma pessoa te procurar num consultório, eu tô ansiosa. Tem gente, eu até fiz uma live o ano passado, não sei se foi o ano passado, uma live falando assim, ansiedade não é frescura. Porque tem gente que fala que ansiedade é frescura. E não é. Só que a gente está falando de uma ansiedade que não é a normal que todos nós temos. É um transtorno de ansiedade. É aquela onde a pessoa não tem um controle sobre ela, nem pelo fisiológico dela. Como é que você diagnostica uma pessoa com ansiedade? Eu vejo que todos nós temos ansiedade. Se eu vou para uma festa à noite, eu fico ansiosa por saber qual é a roupa que eu vou usar, né? Quem é que vai estar na festa? Como é que vai ser a festa? Então, você tem essa ansiedade normal, mas normal. Passa. Né? Você não vai ficar pensando o tempo todo nela, a menos que seja aquela coisa tão importante como uma formatura, né? Mas ainda assim é normal. Quando você fala de uma ansiedade tóxica ou transtorno de ansiedade, é quando você vê a pessoa não parando de pensar naquilo, mas ao mesmo tempo tendo algumas questões físicas, taquicardia, o coração acelerado, né? Mão fica gelada, fica o tempo todo, a pessoa começa a tremer, dá esquecimento, a boca fica pálida, as pernas ficam bambas. No corpo. Sim, coceira. Nossa, arranca cabelo, fica lá assim, o tempo todo arrancando o cabelo. Então, assim, se esconde embaixo da mesa, né? E vai pro hospital. Aí chega no hospital, o médico vai lá e fala assim, é ansiedade. A pessoa, como ansiedade?
Sim, só que ele não falou o que é, né? Ele não deu o CID ali. Ele falou que é uma ansiedade, mas na verdade é um transtorno de ansiedade. E a pessoa, quando tá assim, ela não consegue sair sozinha. Ela precisa de ajuda, né? Pra entender. Dependendo de como ela está dentro desse transtorno, é terapia. Agora, se estiver num grau muito acentuado, faltando alguns neurotransmissores importantes para o nosso dia a dia normal, como a dopamina, né? Que é um neurotransmissor extremamente importante porque ele te acalma também. A ocitocina, a melatonina, são neurotransmissores que funcionam normalmente em nós. Essas pessoas com transtorno de ansiedade, elas tendem a ter isso diminuído. Aí o que acontece? Precisa ir no psiquiatra. E o psiquiatra ele vai o quê? Medicar. Aí a medicação associada à terapia. Para a pessoa não ficar presa àquilo. Sem querer banalizar isso, é claro, porque eu também estou estudando agora, me meti a estudar psicologia. Ela me contou que está fazendo psicologia. Para me entender, viu? Eu achei máximo. O professor isso. chegou e falou assim, no primeiro dia de aula, olha, fala aí por que você está aqui. Aí todo mundo falou, porque... Aí teve umas mulheres, porque eu sou cabeleireira e eu aconselho muita gente. Mal ela sabe que ela fofoca com muita gente. Né? Eu aconselho muita gente, então eu quero estudar para melhorar. Aí o professor falou, que bom que vocês falaram tudo isso, mas ninguém falou o mais importante. Na verdade, vocês estão aqui para se entender em primeiro lugar. Autoconhecimento. Depois... E é verdade, viu? E é verdade. É verdade. Quem vai fazer psicologia primeiro vai atrás disso. O que eu aprendi há anos, é isso. Coisa de 40 anos atrás, conversando com meu tio, que ele era médico, ele falou assim, quem entra para a psicologia é porque quer se conhecer. É verdade. Eu falei, é verdade, tio? Ele falou, quer se conhecer. Por que ele é assim? Por que ele tem esse problema? Por que ele tem esse defeito de fabricação? Porque, afinal de contas, a questão do autoconhecimento é para todos. Alguns são, vamos dizer assim, mais assertivos em identificar quem ele acha que é. Mas, por um outro lado, essa certeza que ele pensa que tá ligado com uma genética, tá ligado com uma ancestralidade, e aí ele acha, não, eu sou assim mesmo, é isso que eu sou. Não é que você é assim, você traz essa carga. E aí, falando de ansiedade, toda vez que eu chego perto do meu pai, eu tenho uma crise de ansiedade. De dinheiro, eu dinheiro. Fico assim, não sei porquê. Aí eu faço assim pra ele. Aí ele igual mineiro. Assim dele, ó. A minha ansiedade. Você vê que não precisa nem falar, né? Já tá condicionado ali, né? Não é? Porque ele sempre ouviu eu dizer, eu sou o mais lindo do Brasil. Por quê? Porque ninguém me acha bonito. Então eu olho no espelho e falo assim, você é lindo, você é um gatão. Né? Mas o povo não sabe que isso tem uma estratégia psicológica, de autoestima. Né? É que nem o camarada nasce, cresce cabelo, daqui a pouco ele tá careca. Ele fica desesperado. A autoestima dele vai parar lá embaixo. Sim. Porque ele estava acostumado a puxar o cabelo pro lado e agora não tem mais cabelo. E quem é mais ansioso, mulher ou homem? Depende muito, né? Eu tenho muita mulher, porque é a mulher que se abre mais para consultório, né? Que fala mais, aquela coisa toda. O homem já... O que acontece quando o homem está num transtorno de ansiedade? Geralmente, ele busca academia, ou ele busca bar, bebida, sair com amigos, ele busca fazer futebol, luta. Né? Vai atrás de outras coisas que são recursos importantes. O duro é quando a pessoa ela tá num estágio como esse, para depressão, que ele vai buscar drogas, né? Ou entra no alcoolismo, porque tem muita gente que faz isso. Eu tenho pacientes, por exemplo, que foram conversar comigo e falaram, eu vou pra... Eu vivo no bar, eu gosto de beber, eu adoro beber. Eu falei, tá, mas por quê? Não, porque eu gosto, porque me socializa com as pessoas. Mas fala mais. Me explica, porque eu não suporto pra minha casa. Minha mulher fala demais no meu ouvido. Pronto, começou a chegar. Comecei a chegar. Aí eu entendi o ambiente dele. Então, uma forma dele poder ficar livre daquilo era bebendo. Então, o tempo que ele passava com os amigos era uma válvula de escape para ele não ficar naquele ambiente turbulento. E aí até me falou, olha, nem sempre eu bebo. Eu quero ficar longe. Aí ele começou a falar. E aí eu comecei a trabalhar com ele. Só que assim, o problema é que nem todo mundo está disposto
a realmente fazer um tratamento? Porque exige aí uma responsabilidade, um comprometimento, né? Então, a maioria dos homens, por exemplo, abandonam. Eu conheci uma psicóloga lá no Alphaville, há uns 15 anos atrás, mais ou menos isso. E conversando com ela, batendo papo, porque ela foi assistir o culto nosso lá na casa do Inácio, e ela gostou da dinâmica que eu estava aplicando naquele dia que eu estava aplicando, eu estava aplicando uma terapia de perdão, né? E chegou um momento que eu coloquei as pessoas uma na frente da outra. Quem é o problema seu? Minha mãe. Então você é a mãe dela. E filho, marido, o bandido que estuprou. Aí ela falou assim, pô, pastor, sou psicólogo? Falei, não, Jesus é o meu psicólogo. Né? Aí eu falei assim, não, é que eu estudo a Bíblia e vejo isso na Bíblia. Na Bíblia me ensina psicologia, psiquiatria, matemática, engenharia civil. A Bíblia me dá todos esses requisitos. É que eu sou um pouco diferenciado porque eu gosto de pesquisar, eu gosto de ir atrás. Né? Até placas de carro, nome de carro. Por que o cara colocou essa placa? Por que o nome do carro é assim? Então tem muitos carros que estão ligados com a natureza e muitos carros ligados com o ocultismo. Sim. Né? Então eu gosto de pesquisar. O Thiago sempre me ouviu falando isso, pesquisar. E aí eu estou conversando, aí ela batendo papo comigo e tal, e eu falei assim, a senhora é psicóloga? Não, eu sou psicóloga e tal. Aí eu fiz uma pergunta para ela, quem mais procura a senhora? Ela falou assim, crente e pastores. Eu falei, pastor? Ela falou assim, o senhor não sabe cada coisa do arco da velha. Quer dizer, ela foi muito bem discreta, né? Que ela entendeu que ela é uma profissional e ela tem que se precaver dos nomes, de onde é. Mas muitos pastores daquela região com problema. Com certeza. E crentes. Quer dizer, a gente vê a sociedade. E na Bíblia a gente vê Davi. Davi tinha problema, Salomão tinha problema, Saul tinha problema. Todos tinham problema. É que eu acredito que é assim, né? Para o psicólogo não tem a simbologia. Tem a pessoa em si, né? O que ela é um símbolo para ser representado. Sim. Então o psicólogo vai tratar com gente. O que você é? Sou presidente de uma multinacional. Tá, o seu nome, sua identificação como gente. Então vou te tratar, né, nesse nível. Eu sou um cachorrinho ou um cachorrão? É verdade, porque tanto é que quando eu começo a tratar, eu pergunto, né, quem é você? Aí tem gente que vem e fala pra mim assim, eu sou formada em Harvard, PhD. Tá, mas quem é você? Eu sou a mãe, não sei de quem, né? Quem é você? E aí isso vai afunilando, né? Então, de uma formação para a vida pessoal, para o que ela é de verdade, para a essência dela, às vezes a pessoa não parou nunca para pensar quem ela é, que aquilo que é importante está dentro dela. Só que ela não sabe o que é aquilo que é importante, né? O que tem dentro dela que é importante, porque ela nunca parou para pensar. Ela entrou no automático. Então, tem muita gente que trabalha comigo que fala assim, mas você é muito zen, você é muito tranquila. Sou mesmo, eu sou assim em todo canto. Porque eu resolvi, eu escolhi que eu quero a minha mente saudável. E aí eu pratico o quê? A tranquilidade. Eu pratico exercícios para me manter tranquila todos os dias. Uma moça até que veio me oferecer um curso, ela falou assim para mim, me passa a sua idade aí, né? Eu falei, tenho 43 anos. Ela, oi? O que você faz, né, pra estar tão nova assim? Eu falei, eu sou feliz, né? Eu sou feliz. Eu faço da minha vida felicidade todos os dias, por mais que eu tenha problema, porque eu tenho problema com todo mundo. Aí ela falou, poxa, de se pensar, né? Porque a gente fica pensando 1001 vezes em cima do mesmo problema, né? Fica lá culpando, julgando, criticando. E, poxa, vamos procurar solução. Porque a gente fica mentalizando, né, demais. Porque a alegria formoseia o rosto. Exatamente. E traz a cura. E outra, os nervos faciais, eles se relaxam. Né? Agora, uma pessoa sisuda, nervosa, irritadiça, ela enrijece todos os nervos. Sim, com Envelhece certeza. muito mais rápido. Sim. Você lembra de uma palestra que eu vim aqui dar, falando sobre até esqueci, faz tempo, foi pro pessoal de 60.
Sim, 60 mais. 60 sim, mais. Lembro. Que você falou sobre isso, a felicidade. Isso, o ponto de Deus. Sim, né? lembro. Eu falei que existe um estudo falando sobre o ponto de Deus, né? Na mente, tudo. E que as pessoas, quando elas oram, quando elas agradecem, elas expandem, né? E é verdade, e amplia essa glândula aí que foi chamada de ponto de Deus. Né? Porque os cientistas foram atrás e foram verificar o que aquela pessoa tem que a outra não tem, mas estão no mesmo ambiente, né? Supor, vamos pensar numa igreja, né? A gente está lá orando, mas por que o outro está mais feliz que o outro que está lá no mesmo ambiente? Depende. Às vezes a pessoa ela não está 100% entregue ao que ela está fazendo, né? Como às vezes a gente vê isso na igreja, né? A pessoa está ali, mas sai da igreja e já está xingando, já está às vezes achando na igreja ruim, fala assim, ó, você está aqui, mas tua cabeça está lá no mundo. É só corpo presente. Exatamente. Mas a mente dela está com... Ai, será que Deus vai falar comigo? Será que Deus vai falar comigo? Amanhã eu tenho que pagar a conta de água. Daqui a pouco o outro está lá no celular. Que a gente que está na frente do púlpito está vendo todo o público. Vendo todo mundo. Ó, tem a gente que chegava a colocar até como é que é? O cordãozinho aqui, põe no ouvido. É o fone de ouvido, né? Valesca, tecnologia. Imagina só. A gente tá aí no famoso metaverso, que é o mundo virtual paralelo ao real. A gente sabe que isso vai trazer consequências, já tem trazido, da mesma forma que ajuda, você deve ter gente que 24 horas, como nós mesmos temos que tomar cuidado. Eu também lido bastante com coisas de redes sociais aqui, fico 24 horas assim. Isso afeta Verdade. legal, né? Tem afetado legal também todas as idades, né? Sim. Se você falar criança, adolescente, jovem, relacionamentos. Agora, no casamento é assim, não tô muito afim, deixa eu pegar meu celular e... Os dois no sofá, mas cada um no seu, né? Cada um seu. Tá atendendo muita gente assim? Como que você tá lidando com isso? O tempo todo. E você vê isso o tempo todo com todo mundo, né? Você tá ali numa reunião, às vezes lá eu tô atendendo, a gente tá em confraternização, assim, não chega paciente, não chega cliente pras meninas. Aí quando olha, tá uma no celular, a outra no outro celular, a outra no celular. E aí eu falo, então, vamos conversar, né? E aí, vamos, daqui a pouco esquece, volta de novo. Eu percebo né? que isso daí acaba assim virando acho que mexe no cérebro. De tal forma que... É que isso aqui vicia. Vicia, tem até o nome, eu esqueci o nome do vício. Tem um vício disso. Tem. É que assim, existe um caminho neural, né? Existe um caminho neural. E é como uma trilha. Quando você vai fazer uma trilha, você passa por aquele caminho, você deixou um rastro. No dia seguinte, você vê que outra pessoa passou por ali, ou que você mesma passou. Então, essa trilha ela foi formada, esse caminho neural já foi formado. É a mesma coisa com a gente. Né? Então, se você criou um hábito de ficar mexendo no celular 1, 2, 3, acontece com os bebês, acontece com as crianças, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, você já criou aquele hábito. Então, você vai fazer aquilo todos os dias. E vai sentir falta. Você vai sentir falta. Quebra o celular. Nossa. Quando o WhatsApp deu problema. O mundo. Nossa, o povo Quantas ficou vezes eu louco. vi gente, porque deu um pau, chegar e jogar na parede esse celular. A gente de ira, mesmo, nervoso. a gente mesmo, porque a gente criou isso daí, né? Basta você quebra o teu celular e fica 2 dias. A sensação que você vai ter, É de falta. poxa, É cadê? de falta. Não consigo porque já é falar uma com as parte pessoas. sua. Já é uma parte do seu corpo aquilo ali. Porque é um computador. Você usa pra tudo. Você tá conversando aqui, daqui a pouco alguém fala uma palavra nova, você vai aonde? No Google. Né? Onde estão as revistinhas de banheiro, né? Ixi, não. É velho isso, né? Ixi, nem tem As mais. capricho, Você foi no fundo do baú? Foi naqueles vídeos antigos, sabe? Quando você Nossa. vai ver, tem lá aquela bala, aquele pirulito lá, que a gente vê às vezes, né? Você foi lá, porque não tem mais. Televisão em consultório. Era um recurso para distrair a pessoa, para não ver o tempo passar, né? Sim. Pra não perceber o tempo. Sim, as Hoje- pessoas comendo na mesa. Hoje em dia, as pessoas, infelizmente, eu tenho um paciente assim, que eu pergunto, como é seu dia a dia, como é sua rotina? Eu vou pro quarto, minha mãe tá na cozinha, meu pai tá no outro quarto. Aí fica cada um lá no seu cômodo, que é o momento de se encontrar, porque todo mundo passou o dia trabalhando ou estudando. Não. Ali o horário do almoço, o horário do jantar é sagrado. Eu criei um mecanismo porque a gente tava assim. O meu pré-adolescente, quarto.
O Miguel tá assim, querendo jogos, mas já querendo entrar nas redes, né? E a Bebela De 3 anos. começou a condicionar que na hora dela almoçar, ela vai assistir o desenho dela, né? Então, a gente mudou. Falou assim, olha, o único celular que vai ficar na hora que a gente for jantar e aos sábados e domingo tomar um café da manhã é o meu com uma musiquinha. Aí fica lá, uma música. Aí a gente consegue, mas passou disso, acabou, lavou louça, pegou as coisas, arrumou, daqui a pouco, de novo. É um Mas vício você está isso. criando um caminho neural para eles. Então, você está condicionando eles a criarem esse hábito e fazerem isso pro resto da vida deles, com as famílias deles, quando adultos. Ah, meu pai, lembra lá do inconsciente, 95%, está gravando no inconsciente deles. Então, quando eles forem adultos, né, tiverem os filhos deles, vai estar pior do que agora, né? Essa tecnologia vai estar pior. Então, lá, eles vão poder... Poxa, o que está acontecendo com meus filhos? O que está acontecendo com a minha família que ninguém mais se reúne? Ah, o meu pai com a minha mãe fazia isso. E aí você começa a reproduzir. Por isso que pai e mãe têm um papel crucial na vida dos filhos, né? O que você está ensinando para ele? E é uma metodologia que Deus passou lá atrás para Moisés. Diga para o povo de Israel, para os pais e mães, educar os seus filhos no caminho que devem andar. Sim. Quer dizer, a base do futuro de uma pessoa está na infância. Tá. É lá que começa. Eu aprendi muito com Deus. Eu sempre falo isso. Deus é o meu professor, né? Quando eu trabalhei com dependentes químicos, lá em Mauá, nós tínhamos a casa lá, o Ser Livre. Era dependentes químicos, egressos, mendigos de rua, alcoólatras, né? Viciados em cigarro, droga. Pô, foram 10 anos de trabalho. Chegou uma hora e falou assim, caramba, a gente trabalha, vou de madrugada buscar as doações, chego de madrugada lá em Mauá, tenho que voltar correndo, tomar banho e já voltar para o trabalho. E fazendo isso toda semana. Constantemente. Constantemente. Aí uma hora eu parei e falei com Deus, eu não estou vendo transformação, não estou vendo... Para você ter uma ideia, a porta tem que ficar aberta, o portão tem que ficar aberto. O cara tem que entrar de livre e espontânea vontade, tem que sair de livre e espontânea vontade. Para não caracterizar cárcere privado. Isso, né? cárcere privado. Então os caras pulavam o muro. Para ir embora? Foi embora. Eles tinham tanta vergonha de falar pra gente que ia embora, eles pulavam o muro e fugiam. E a porta aberta. E a porta aberta. Você vê que situação? Sim. E aí, conversando com Deus, e Deus falou assim, filho, eu permiti que você trabalhasse desta forma. Para você entender que o segredo está nas crianças e não no adulto. O adulto já tem mente formada. Ele está com a mente cauterizada. E muitas vezes pelo próprio diabo. Como Jesus disse, mente cauterizada. O diabo cauteriza. Quer dizer, o camarada não consegue largar aquilo. Cria-se um vício, eu chamo de reflexo, né? Tudo que está sendo conversado aqui, eu estou lá, reflexo na mente, fica gravado no subconsciente e o cara vai vivendo daquele jeito. Verdade. Então Deus falou assim, olha, tem que trabalhar as crianças. Foi quando eu conversei com o pastor Davi na época, eu falei, pastor Davi, tem que aplicar nas crianças. Deus vem batendo no meu coração. Centro de recuperação não dá certo. A gente dá comida, dá roupa, dá aconselhamento psicológico, dá terapia, leva para o hospital quando precisa, mas eles não querem levantar às 6 da manhã, não querem tomar o café, tomar o banho até às 7, depois às 8 tomar o café até às 9, para depois se preparar para estudo bíblico. Eles não querem. É um tratamento. Agora a criança não cortando o assunto, a criança não. A criança pode estar estrupiada lá, arrebentada lá. Mas você chega lá com afago, com amor, com carinho, você muda a história e a trajetória dessa criança que vai influenciar na fase adulta. Não, eu entendo o que o pastor Nelson está Exatamente. dizendo. É claro que é um tratamento um pouco mais trabalhoso, né? Vamos dizer assim. Requer um pouco de mais cuidado. A criança tem poucas, vamos dizer assim, memórias ainda de reflexos que está lá gravado, enfim, etc.
Então é muito mais fácil de trabalhar. Mas tem um caminho, Valesca, que é um caminho que tá assim, já traçado na minha cabeça e que é a hora que a gente, assim... Vamos ver. Eu quero saber o que você Segura aí, Lucas. O que você vai dizer a respeito desse caminho? É a hora do chocolate, pão de Não é que mel. eu tava imaginando Você já que ele ia tava, falar isso. olha só como já tá no Já tá traçado. Já tá traçado também no seu. E essa é a hora da Doce Videira. Doce Videira, e ele patrocina a gente, inclusive a sua colega, Juliana. Juliana. A Ju. A Ju. É, Um abraço, Ju. ela faz pão de mel, eles fazem pão de mel, tem trufa e eles obrigatoriamente dizem pra nós comermos nesse momento. Então, a convidada escolhe, fica à vontade pra pegar ou a trufa ou o pão de mel. Eu vou pegar um pão de mel, que tá maior aqui. Você deve estar morrendo de fome. A fome tá maior, né? A fome tá maior. Porque o Thiago fala assim, só tem arroz, feijão e zoiudo. Só, então, e faz parte isso aqui pra complementar. Gente, olha, é maravilhoso. É uma delícia, né? maravilhoso. E a gente tem o Locavargem também, que é o nosso patrocinador, que também ajuda a gente aqui a fazer esse programa. E eu vou ser sincero pra você. Não teve ninguém que veio aqui, comeu e não gostou. Mas é muito bom esse pão de mel dele. Sim. As trufas também, né? Sim, eu inclusive encomendei na Páscoa ovos da Ju, né? Maravilhosos, inclusive. Nossa, Inclusive, enquanto vocês estão comendo, eu vou pegar água, porque faltou água aqui. Mas você gosta de chocolate? Amo. Bom, né? Muito bom, né? Muito. O culpado é o Lucas, que não trouxe a água. O nosso técnico. O Lucas é o técnico, não é o confeiteiro aqui. O garçom. Faz tudo, né, Lucas? Gente, maravilhoso, hein? Bom, né? Muito bom. Quer água? Muito bom. Eu quero. Vou como fala? Inaugurar aqui. Quer água ou quer guaraná? Gente, não, água mesmo, tá? Que lindo, hein? Adorei esse Gostou? estúdio aqui. Amei, Gostou? tá? Perfeita. Você vê que a gente não tem roteiro, né? Então a gente vai trocando ideia, vai conversando e vai fluindo. Tô adorando. Tá gostando? Tô. Até amanhã aqui. Dura isso. E pode me chamar que eu volto. Pode me chamar que eu volto. Não, e as mulheradas tava, traz mulher, que coisa de machista é essa? Calma, vai vir mulher. Mas veio a Ju, não veio a Juliana? Eu escutei ela falar, ou não foi daqui? Marcelo. Foi Marcelo? Mas não, a Ju não tava aqui também? Eu vi. Ah, Ju Bragança. Cantora, não é? Sim, sim. Ah, eu a vi. Eu falei, ela participou, que é o dia, acho que eu ia vir também, né? Acabou que não deu certo. E a Ju é uma menina de ouro também. Sem dúvida. E ela carrega uma carga pesada. Mas Jesus está dando graça para ela suplantar a diversidade. Olha, nesse curso que eu falo com as mulheres de sucesso, eu dei esse nome porque a maioria que estava ali falava que não acreditava em si mesma, né? Si própria. Então eu fiz uma entrevista com cada uma antes do curso. E a maioria trouxe para mim a questão da autoestima, a questão de não acreditar em si mesma e tudo mais. Então, em todas as vezes que a gente trabalhava com as mulheres, eu trazia para elas nessa questão de que nós, mulheres, quando dizem, né, a mulher é sexo frágil, só se for em relação à força física, né? Porque a gente não tem essa força física. Porque a mulher não é fraca. Mulher não é fraca. Mulher tem tanta força para fazer tanta coisa. Mulher tem filhos, trabalha, tem que cuidar de casa, tem que cuidar, né, do serviço, tem que ter um discernimento, tem que ter sabedoria. Mulher tem tantas coisas, né? Até uma história que me fez aí uma vez parar para refletir foi no processo seletivo de um texto que eu li, de uma história que deve ter acontecido, que foi de uma contratação de uma moça, de uma senhora, que ela viu que várias pessoas estavam ali participando do processo com qualificações diversas. Ah, formada em MBA, não sei da quê, né? Graduação, não sei da onde, várias. E aí, ela pensando, poxa, mas eu nunca vou ser contratada, né? Porque eu não tenho nada disso. Rapaz, mas o que você sabe fazer? Quando chegou na vez dela. Ela falou, olha, eu não sei fazer nada. Eu não tenho qualificação nenhuma, eu sou só dona de casa.
Então fala um pouquinho aí o que você faz. Aí ela começou a contar o que ela faz com os filhos, perguntando quantos filhos ela tem, o que os filhos fazem, qual a formação dos filhos, porque ela já era uma senhora. E ela foi trazendo. E ele deu a vaga para ela. Ela, mas para mim, ela sim, porque você tem tudo aquilo que nós precisamos dentro da empresa. Você faz tudo isso na sua casa, com amor. Então você vai fazer isso aqui dentro da empresa. Então eu olhei e falei, nossa, sexo frágil? Onde? Você sabe que eu ouvi de uma pastora, ela falou o seguinte, ela disse assim, ó, a mulher tem um espírito de governanta. Aí eu falei, pô, onde essa pastora quer chegar, né? Aí ela falou assim, olha, vocês não veem na Bíblia que o homem é o cabeça e a mulher tá ali como auxiliadora? Você sabe que o papel mais importante em quem tá liderando é esse outro que tá auxiliando, não é o que tá liderando? Até no começo eu não tava concordando, não. O machão né? aqui ficou bravo, hein? Pelo contrário. Aí ela falou assim, numa casa, quando o homem acorda, ela falou assim, virado pra lua, o filho acorda, a mulher acorda, pergunta o que você tem, bem, não sei o que, ele vai, rua. O homem faz isso. Mas a casa continua o seu fluxo. Aí ela disse assim, você já viu uma mulher acordar irritada? Como que fica essa casa? O filho vai falar, ela sai pra lá, o café não sai, e a mulher não tem pra onde escapar. No sentido de o seio familiar, né, que eu quero dizer. E aí eu falei, é isso mesmo, já aconteceu comigo. Quando eu acordo meio assim, eu já tenho que levar um na escola, então, rua. Vaza. Quando a Andréia acorda, já a coisa já parece que estranha, e o homem já sente A diferença. a diferença, né? E o homem é assim, é meio que o homem tem o costume de ganhar no grito, que é a forma dele extravasar a sua fortaleza, vamos dizer assim, né? Só que a mulher domina o homem sem grito. Sabedoria. Basta a mulher acordar do avesso sem grito, o homem que foi bem, não quero conversa. O homem já enfia o rabo entre as pernas e ó, rua. Entendeu? Pronto, dominou. Não é? Mas é o que eu falo muito, tem que ter sabedoria. Porque tem mulheres que usam as estratégias todas erradas. Todas erradas, né? Por exemplo, tá lá, marido e mulher, né? O marido sempre tá ali conversando, tá dando os presentes, ou leva flores, leva pra jantar, aquela coisa toda. Só que a mulher sempre quer ouvir. Poxa, ele não falou que me ama, não falou que eu tô bonita, mas não falou isso. Que eu... Tem mulher que age assim, parece que nunca tá bom, né? Tem. Por quê? Porque não... É que assim, infelizmente, o ser humano nunca tá satisfeito com nada, né? E não se conhece. Essa questão do autoconhecimento, ela é importante para todo mundo. Tem gente que busca no relacionamento alguém para completar. E não é isso. Você não tem que arrumar alguém para te completar. Não você tem que estar completo. Gêmea, né? Não. Você tem que estar completo. Você tem que buscar esse autoconhecimento. Você tem que se valorizar. Você tem que se amar. Você tem que saber quem é você. Porque se você vai... Por exemplo, eu tô aqui com o meu copo pela metade, achando que o outro que vai ficar comigo vai encher o meu copo, eu tô tirando do outro. Exatamente. Agora, se eu tô com o copo cheio e o outro tá com o copo cheio, a gente vai trocar. A gente não vai colocar pro outro. Porque quando você fala assim, vai se completar, então significa que você tá em falta. Então, esse pouco que você tem, você vai dar e você vai ficar sem nada. E chega uma hora que cansa. Chega uma hora que cansa, porque o outro não aguenta mais ficar dando. E aí? Porque eu quero receber também. E aí, como é que fica? Aí entra aquela relação de falta de respeito, falta de companheirismo. Quando a pessoa vai falar, a outra já não dá mais credibilidade, né? Já não existe mais admiração. Na realidade, precisa mutualidade. Porque
Quando Deus fala lá em João 3,16, ele diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele doou. Ele está provando o amor dele na doação. Quando num casal não há uma doação mútua, um dá e o outro só suga. Sim, então o peso do equilíbrio, a balança está mais baixa de um lado do que o outro. É como o Cristo. O Cristo é o mediador. Por que ele é mediador? Porque ele é o equilíbrio entre o ser humano e o Criador. Então, eu nunca vou ser completo fora de Cristo, porque ele é o mediador. Então, dentro de um casamento, os dois têm que se doar. Os dois têm que se entregar. Os dois têm que caminhar junto. Embora, como o apóstolo Paulo diz que Cristo é o cabeça da igreja, vós maridos sejais o cabeça da mulher. Em outra passagem ele diz, vós maridos amai as vossas mulheres. E é o interessante que quando você lê o texto e contexto, ele não fala isso para as mulheres. Vós mulheres amai os vossos maridos. Mas ele fala para os homens, amai as vossas esposas. Como Cristo ama a igreja. Sim. É porque ele faz a correlação, né? É. A figura masculina, né? Por isso. Agora, tem uma outra coisa assim, a gente está falando muito só do ambiente religioso, mas como futura psicóloga, e você já é também psicoterapeuta, você lida com situações do tipo, gente que não quer mais a estrutura familiar, eu vou colocar assim, mas não que eu concorde, tá? É o que falam, né? Não quer mais viver a estrutura familiar patriarcal. A gente tem aí conjugalidades homossexuais, a gente tem conjugalidades que não estão firmados, vamos dizer assim, em cartórios, é só a união, é só juntou as malas. Como nos tempos de Noé. E você tem isso daí hoje, é como um recurso que encontraram para poder satisfazer alguma necessidade humana. Isso é impressão sobre isso, porque tem mulher casada com mulher, tem homem casado com homem, tem mulher se separando de homem se separando de mulher, você tem o adultério. Eu hoje vi nas redes sociais, engraçado, uns testemunhos. Sabe caixinha de pergunta? Uhum. Caixinha de pergunta. Na rede social, o pessoal às vezes coloca aquela caixinha de pergunta e o cara lê, né? E aí a pastora tava lendo. Pastora, eu estou há 2 anos traindo o meu marido e o meu marido não sabe. Eu já pedi perdão para Deus, não vou fazer mais, mas devo contar para ele? Não precisa mais. Já contou ali, ó. Já tá falou, descarado, né? É claro que a pessoa coloca na caixinha de pergunta, mas não se identifica. Mas você tem isso, né? E aí, meu? Porque você tem dentro da igreja, você tem fora da igreja. Como que a psicologia lida com isso daí? Como que é essa... Você vem de uma estrutura, creio eu, familiar, do pai e da mãe. Eu não te conheço muito bem, mas pelo menos você concorda que esta é uma linha, vamos dizer assim, saudável, tá? Ou não vou dizer normal, não vou usar essa palavra normal, que é ofensiva para um tipo de público que a gente sabe. Sim. Então, vamos dizer assim, é um saudável, vai. Então, na sua impressão, não tô te colocando no bico de sinuca não, tá? Tô aqui pensando. Aonde vai chegar, né? Onde ele quer chegar? Mas sua impressão, até para as pessoas que vão assistir, tá falando só do homem, da mulher, dentro da igreja, fora da igreja, e nós aqui? Né? Você lida com isso, ou vai lidar, ou não vai ser sua linha, talvez, assim, principal de terapeuta, como terapeuta, mas você conhece. Olha, é bem complexo, realmente, Não é? essa pergunta. Não é pergunta, Não né? é uma Na verdade, pergunta, é uma conversa que tá fazendo parte do contexto. Você sabe que é tão complexo porque, assim, a gente tem um público diverso, né? Que antigamente não falava que era homossexual, por exemplo, e hoje já acaba falando, né? Até por conta de não aguentar. Mas
eu, em palestras, né, falando sobre inteligência emocional, já tive nos intervalos pessoas me procurando para falar que é homossexual e queria meu telefone. E aí eu dava meu telefone para agendar, né, uma consulta. Só que a gente às vezes batia papo principalmente pelo telefone antes, dizendo que a própria pessoa não aceitava aquela condição que ela estava vivendo. A pessoa não queria expor. Às vezes nem a família falava, mas a pessoa não aguentava aquilo que ela estava sentindo, mas ela era homossexual, né? Então você vê um alto índice, inclusive, de suicídio nesse público, porque as pessoas elas não aceitam elas mesmas naquela condição, elas não aceitam o julgamento das outras pessoas. E a gente vê, inclusive, hoje nas escolas, por exemplo, as escolas em relação até essa questão laica. Uhum. Eu dou aula também numa escola, né? E a gente, por exemplo, não pode comemorar Natal. A gente não pode comemorar nada que seja de conotação religiosa. E não só cristã, católica, umbandista, nada. Por quê? Porque a gente tem uma mistura gigante por conta desse público diverso, né? É claro que eu tô querendo, assim, só para pegar esse gancho, eu não estou aqui levantando a bandeira das causas políticas, porque a gente sabe que tem causas políticas de diversas situações que extrapolam, né? E aí foge de coisas que realmente... E não é só política, é maligna. Já vão pro extremo. Ó, saiu essa semana, se eu não me engano, não sei se era no Chile, mas um professor dentro de sala de aula, já ensinando crianças de 4, 5 anos, a menininha estava vestida de noiva, e a outra menininha era a figura do masculino ali na relação. Acho que no Chile, se eu não estou enganado, tá? Não vi, não... Né, já estava ensinando isso. E hoje a gente tem essa situação também, né? Que na realidade... Não só homossexual não, tá? Tô falando de tudo aqui, amante, tudo. adultério e... Em 1984, a década de 80 foi muito crucial na minha vida. Onde eu fui para seminário, fui estudar. Eu até, outro dia, eu não sou de muito me abrir e trazer coisa do passado para o presente. Mas eu li a Bíblia em cima do volante da Kombi. Trabalhando, era um meio, porque eu trabalhava dia e noite sem parar. Eu não sou de me abrir, mas aproveitando o momento que você tá aqui, que é terapeuta, vou falar umas coisinhas pra você. Ninguém tá vendo mesmo? Ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo. Só a câmera tá vendo. Só a igual câmera. o caos lá da pessoa. Tô traindo meu marido, mas ninguém sabe, nem ele. Quer dizer, então, quando eu entrei de cabeça para estudar sobre Nova Era, eu me assustei. Porque não era uma questão religiosa, era uma questão maligna usando os seres humanos, que não vou nem citar o nome das criadoras e das protagonizadoras da nova era no mundo que nós estamos vivendo hoje. Então, 80, 90, 2000, 2010, 2020. Mais de 40 anos se passaram. Foram trabalhando na mente dos estadistas, na mente dos sindicalistas, dos professores, das universidades. E eu fiquei assustado porque a psicologia que eu conheci, ela não era conivente. Hoje, a psicologia mudou muito. Você pegar um psicólogo de 40 anos atrás, não é o mesmo psicólogo de hoje. Uhum. Por quê? Porque naquela época a psicologia, ela estudava o psique do ser humano, mas ele trazia uma resposta, mesmo sendo católico, ele trazia uma resposta cristã, bíblica. Hoje não. Hoje o psicólogo tem que falar assim, olha, você tem que se aceitar como você é. Aí, fala assim, olha, você vai praticar sexo, usa preservativo. Isso é promiscuidade. É paliativo. Você usar o preservativo, você está mandando o cara se afundar mesmo na promiscuidade. Tanto sexo de homem com homem, mulher com mulher, macho e fêmea. Usa a camisinha.
mas você está dizendo para eles, olha, se arrebentam, se Eu entendo o acabam. que ele quer dizer. Ele, né, assim, não ajuda a pessoa a enxergar Se curar. o sexo em si com a pessoa, o se entregar, nessa conotação toda que tem por detrás o sexo. Olha, quer fazer mesmo? Já tá vamos dizer assim, já tá avacalhado né? mesmo? Então, ó, tá aí. Então vai, só se cuida. Só se cuida só. Mas tem tanto sentido que, no que o professor estava falando, no pastor está falando, eu vejo muito, até na faculdade, falta de conhecimento também. Tem muita gente que vai para atendimento sem nunca ter lido uma matéria, um livro. Sem nunca se especializar em alguma coisa, ou para poder ajudar. Vai muito do que é do senso comum, né? Então, falar, por exemplo, algo como esse... eu já, se eu for avaliar uma pessoa que está falando isso, eu já vou primeiro partir do princípio. Ou tá senso comum, porque não tem uma base de conhecimento histórica, cultural, ou ela realmente apoia aquilo. Como eu já passei por psicólogos e a gente, né, não vou nem falar, mas são linhas de estudo que eu não gosto particularmente, você vai ver isso aí, da pessoa ficar falando, e o terapeuta só ficar escutando, né? Eu acho que você tem que ter uma interação, mas para isso você tem que ter um conhecimento. Você tem que ler muito. Claro, você tem que ter base, fundamento. Porque senão você vai falar isso pra pessoa mesmo. Ó, você aceita aí que você tá aí, que tá tudo bem. Né? Aconteceu uma situação rapidinho na faculdade, até achei estranho. Tava tendo aula de ética. E eu vi muito ética em teologia. Quando eu fiz na Batista, eu tive que ler os filósofos, depois ética de Platão... Enfim, em Sócrates. A ética do pai dele. Que com certeza você deve ter levado em consideração ali na hora, né? Sim, claro. Há uma conjunção toda que forma o ser humano. Da família, aí de novo, né? A família, a base familiar que faz uma diferença muito grande. Aí a professora estava justamente nesse contexto seu, tentando explicar a diferença de ética e de moral. E justamente as pessoas com uma dificuldade enorme não de entender o conceito, porque o conceito não é simples também de entender, eu sei disso. Mas a professora chegou uma hora que ela falou assim, olha, é isso. Aí eu falei, professora, posso ajudar a sala? Aí eu falei assim, olha, moral, costumes, geração, família. Fala um pouquinho mais alto, abaixo. Ética. Como que você, a partir da moral, vai agir em determinadas situações da vida. É isso, ó. Moral é isso. Você traz isso daqui, que são os costumes. A ética é como a pessoa se posiciona em uma situação e, é claro, ela vai usar ou desse valor moral, né, ou ela vai usar da ética, como, por exemplo, através da formação que a situação obrigou a ter como o Conselho Federal de Psicologia, formar um código ético. Com que base? Em valores morais, em gerações anteriores que vieram, e aí formou. Você vai agir eticamente porque existe um código. Tá? Mas esse código, vamos falar assim, a moral do código. A moral do código é a mistura de vários costumes de várias pessoas que sentaram lá e colocaram. É isso. Então, às vezes, a gente também cria uma impressão de que, olha, eu tô indo no psicólogo, tô indo no Deus. Aquela pessoa também tá cheia de situações angustiantes para tratar e se ela for uma pessoa aberta, ela trata. Sim. Se ela fechar ali mesmo, ela não se permite e vai sustentar essa linha de soberba, né? É o caso da doutora, não vou citar nome aqui, ela fez doutorado nos Estados Unidos, psicologia. Aí ela veio aqui, o irmão dela trouxe para conversar comigo e tal. Ela como doutora em psicologia. Ela estava numa crise existencial. E eu fiquei ouvindo ela contar. Começamos 7 horas da noite. Lá pelas 3h30, 4 horas da madrugada, eu fiz uma pergunta para ela. Falei, doutora, a senhora se formou em doutora em psicologia e a senhora não curou a sua família?
Foi o checkmate nela. Essa mulher se arrebentou em chorar. Falou assim, por isso que eu estou aqui. Ela tinha todo um cabedal de conhecimento de psicologia, teorias, só que ela não conhecia Deus, não conhecia o dono do psique. Ela não tinha intimidade com o dono, com o criador do psique, o criador da mente humana. Ela não tinha nada disso. Aí, quando foi às 7 horas da manhã, das 7 às 7, ela confessando Jesus como Senhor, hoje ela é uma psicóloga numa igreja muito grande, na cidade do interior aí, e super abençoada. De vez em quando o irmão dela me manda um zap e fala assim, pastor, minha irmã mandou um abraço para o senhor, que ela está muito feliz, reconstruiu a família, porque ela levou Jesus para dentro da casa. A psicologia, para ela se autoconhecer pelos problemas que ela passou na família, com o pai, com a mãe. Então ela estudou, se arrebentou em estudo. Só que nunca leu a Bíblia e não sabia quem era Jesus, não sabia quem era o dono do psique, não tinha intimidade com o dono do psique. Não tinha intimidade com a essência dela, né? Com a essência dela. Mais importante. E hoje ela ajuda a juventude. E eu me lembro que depois de 1 ano de convertida, eu fui no aniversário do irmão dela, e ela ficou conversando comigo, ela falou assim, pastor, a juventude está perdida. Não tem identificação. A juventude hoje não sabe para onde vai. Eu falei, então, por isso que Deus transformou a senhora para a senhora. Ela falou assim, faz fila para conversar comigo. E eu vou ajudando um, ajudando o outro, e dando direção para eles. Então a gente vê que o que o Tiago está falando, quer dizer, ele vai para uma sala de aula de psicologia. Se a professora não estuda a ética, o que ela vai passar de ética ou de moral? Se ela não conheço ela, mas se ela é imoral, porque uma gama de psicólogos que tem por aí são tudo imorais. Uhum. São imorais? Como é que ele vai falar de moral? Porque quando ele for ler qualquer livro que fale sobre moral, não precisa ser cristão, não. Pega lá uma vertente de filosofia, tá lá sobre moral. Ele não vai ler, porque vai confrontar ele. Exatamente. Eu sou promíscuo. Então vai confrontar ele. Não precisa nem ser a Bíblia. Porque eu li há muitos anos atrás algumas vertentes de filosofia que falavam sobre a moral. Quer dizer, era um grego que tinha também problemas, um filósofo grego, falando sobre moral. Porque ele estava tentando se curar da imoralidade dele. Porque eu fiquei espantado quando estive na Grécia. Um Deus grudado no outro, tudo homossexual. E aí, cadê a moral? Passar o quê? Você vê, a base familiar é muito importante, mas quando ela está embasada em alguma coisa, né? Nós, graças a Deus, a gente tem essa convicção de Deus, de Cristo, mas e aqueles que não, né? Eu vejo, por exemplo, as crianças que a gente não pode comemorar, por exemplo, Dia das Mães ou Dia dos Pais, porque a gente não sabe se a criança... Mas acabou isso na escola? Pelo menos escola pública, sim. Eu não sei se todas respeitam o que vem lá de cima, mas eu trabalho numa escola municipal, né? Da Prefeitura de São Paulo. A gente não pode comemorar ali internamente, porque é tudo laico. Dia das Mães, vamos supor. Por quê? Porque nem toda criança tem mãe, nem toda criança tem pai. Então, às vezes, mãe com mãe, pai com pai, né? Homem com homem, mulher com mulher. Ou não tem mãe, não tem pai, porque é tia que cuida, é vó. Então, a gente não pode... Não, eu vi aqui um negócio aqui na internet, aqui. A pessoa falou assim, pergunta para sua mãe. Aí a criança está olhando assim, duas mulheres de mão dada. Quem é minha mãe? Quem é minha mãe? Você vê, o choque aí? Choca. Começa. Você não sabe quem. Você não sabe quem é agora. Aí eu entro, seja na televisão, seja quem for, seja esquerdista, direitista, eu rasgo o verbo mesmo, porque eu estou com 68 anos de idade e não estou tempo para ficar ouvindo lorota e papo furado das pessoas que estão aí no mundo.
o que a gente ouve de ensinamento, de bestialidade. Por quê? Porque o diabo tomou conta do mundo. Essa é a verdade. Os seres humanos estão sendo enganados por Satanás e não se dão conta que são suas próprias vítimas. Os estadistas, os líderes. Quando eu li, entre aspas, para o mundo, é uma grande mulher, uma grande psiquiatra, psicoterapeuta, e a gente em particular cita o nome delas, tudo ligado com o reino das trevas, com ocultismo, com reencarnação, com almas que ficaram em pedacinhos e vão se dividir com as pessoas. Quem? Né? Quem? Você pode citar o nome? Por exemplo... É uma psicóloga particular? Do mundo. É uma protagonizadora. Em 1917 ela começou esse trabalho da Nova Era. Depois eu quero saber o nome dela também. Não sei quem que é. Você entendeu? Uhum. Então, eu falo, caramba, o povo não está lendo, não está pesquisando, o povo está perdido. E os camaradas endemoniados, sem possessão, mas sendo usados, porque tem demônios que é calado, ele entra dentro da vida da pessoa, que Jesus deu esse exemplo, que dentro da psicologia eu até já discuti com psicólogos. Jesus disse, espírito surdo e mudo. Ela falou, isso não existe. Ele é mudo. Eu falei, é porque você não conhece o demônio que está lá dentro. E Jesus chegou no endemoniado e falou assim, espírito surdo e mudo, sai dele. O cara voltou a ouvir e a falar. Então, o que Jesus está ensinando para mim? Fala assim, filho, tem demônio que é calado e você pensa que está conversando com um ser humano. Você está conversando com uma pessoa sendo usada pelo diabo, pelo demônio. E aí vão gerando essas ideologias em toda parte, em todo lugar, e jogando esse lixo na cabeça das pessoas, e principalmente nas crianças, as mensagens subliminares. Que nem hoje eu estava conversando com um rapaz, ele ficou até assustado, que eu trouxe a tradução da palavra quis para ele ficou assustado, porque ele foi uns caras que foi lá no Morumbi, assistiu rock, e aqueles endemoniados matando rato em cima do palco, e eu fui falar para ele, kiss em inglês é beijo. Só que o kiss não é beijo. É o K de king, que quer dizer rei, o I de internacional, a serviço de Satã. Então, a juventude compra o LP do cara, não entende nada de inglês, ele tá mandando todo mundo pro inferno e fica lá grudado. Na época, quantos suicídios, né? Puxa, o que se matou de gente. Nossa, eu lembro da época do meu pai. Que meu tio também, e era tão feio, né? Aquela cara toda colorida, aqueles cabelos, aquela língua. Manson, né? Os Beatles, em 1954, na Austrália, um guru profetizou a vinda dos Beatles. E que iam ser famosos no mundo inteiro. Eu falei, caramba, meu. Aí, paz e amor, viraram tudo hippie, maconha e aquelas fumaças deixando todo mundo doido. Eu falei, caramba, a juventude está se perdendo. E a gente avisando. Eu sempre fui um cara de avisar, sempre de falar, ó, para com isso, cuidado com isso, ó, isso é maligno. Valesca, é claro que a psicologia, o psicoterapeuta, o aconselhador, conselheiro, ele pega a pessoa carregada de informações. De tudo isso. Não é? Não é ofício principal, você pode me ajudar, do terapeuta, do psicólogo, dizer o que ele pode e o que ele não pode. Porque o ofício do psicólogo é tratar o que está lhe causando dor emocional. Sim. Né? Então, mas a pessoa chega com tudo isso. Com informações que estão ali nela, que às vezes nunca ela percebeu. Vamos supor, dentro de tudo isso que o pastor falou, uma pessoa que vive tudo isso, mas ela nunca escutou ali de alguém que ela ama, uma mãe, um pai, eu te amo. Né? Mas ela sente a necessidade, porque ela tem rejeição. Aí ela, por conta dessa rejeição que está machucando, ela foi para tudo isso, para as drogas,
né? Foi curtir o Kiss lá, foi viver a vida louca, mas por conta de uma rejeição que aconteceu na infância dela, que de repente por um eu te amo, eu tô aqui para te ajudar, de um pai ou de uma mãe, ela partiu para outro lado. Que poderia não ter acontecido se ela tivesse se sentido amada, se sentido respeitada. Né? Por isso que eu tomo um cuidado gigantesco com todas as crianças que eu trabalho, com meu filho, e eu falo isso para os pais. Vocês têm um papel crucial. E eu te amo na vida dessas crianças, você tem que falar. Hoje, meu filho, ele tem 2 anos e 4 meses, né? Mas eu falo, como é que fala de manhã? Aí eu faço até o gesto para ele. Né? Como é que faz ele? Bom dia, Jesus. Ele fala, bom dia, Jesus. Ele não fala direito, mas ele já tá aprendendo o que eu quero que ele entenda. Né, para ele seguir, aí depois é ele, mas eu quero ensinar, colocar isso nele. Sim, né? veja como você interpreta isso. Eu sigo uma pessoa, e inclusive tá aí no Instagram para todo mundo seguir também, não é novidade. Ela eu não vou falar o nome aqui, porque senão vai denunciar demais a pessoa. Mas ele é um cara bilionário, assim, ele é conhecido. Mas ele é anônimo, ele não aparece, tá? Mas ele mostra a vida dele, onde ele tá, etc. E ele sofre com a dor da esposa, que há mais de 30 anos tem depressão. E aí hoje eu falei, nossa, ele sumiu, mas apareceu agora, colocou um stories aí, um stories, né, como o pessoal fala, e eu vou ver onde ele tá. Aí ele, eu tô chegando aqui no Banco da Suíça para falar com o presidente aqui do banco, tal, vamos ver, blá, blá. Aí sobe uma caixinha de pergunta no próximo story. Cadê a Betina, né, sua esposa? Aí ele, a Betina ficou no quarto do hotel, tá com depressão. O cara é bilionário. O cara tem tudo que ele quiser físico nesse mundo. É um cara de um nível, né, que se ele quiser pegar um foguete alta, pra ir, ele vai. Mas aí ele sofre com a dor da esposa, não sofre com a esposa, né? Uhum. Mas com a dor que a esposa carrega. É depressão. Da depressão. E aí ele fala, às vezes ela pega o cartão, vai comprar bolsas, vai comprar sapato. Aquelas bolsas de 3 mil reais. Né? 3 mil. Eles estão felizes. Você tá ficando muito modesta. Há um mês atrás, eles estavam num... 40, 50 mil uma bolsa. Lá em Paris. É um cara bilionário, um cara de alto nível. Assim, tem muito dinheiro que nem nada. água. É tem muito... tudo e não tem nada. E aí? Você vê que não é isso que cura a dor da emoção, né? Não é o ter. São palavras. Que nem ela bateu no ápice de uma cura. Eu te amo. Isso é uma verdade. Eu me emociono porque muita gente que eu atendi disse assim, meu pai nunca disse que ele me amava. Eu estou com um aí tratando dele. Que o Tiago sabe quem é. Mas quando você pega o histórico do pai, é deplorável. Então, ele não tem nada para dar. O que ele vai dar? Ele gerou um filho, porque o pai foi abandonado, era filho de uma prostituta. A mãe largou ele na rua e ele passou a viver na rua. Aí encontrou uma mulher que deu todo o amor e carinho para ele. Mas ele nunca disse pro filho, eu te amo, porque ele nunca teve um pai, que nem sabe quem é pai, porque a mãe era prostituta, gerou e largou ele, e ele cresceu sozinho no mundo. Aí você ouve essa história, eu fico emocionado, porque eu fui recheado de palavras de amor. Minha mãe era muito amorosa, minha mãe, filhinho, a mamãe te ama. Meu pai já não era tanto assim, mas minha mãe... Eu te amo, filhinho, pá, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo, olha aquilo, olha. Minha mãe não tinha título de psicóloga, mas ela não dava bronca em ninguém. Ela escrevia num papelzinho e colocava em cima do travesseiro. Quando você chegava em casa, você lia aquilo. Em geral, as mães do passado, né? É diferente. Do passado corrigia de um jeito. Agora, minha mãe era fantástica nessa área. Ela escrevia. Filhinho, olha, se você fizer isso, vai acontecer isso. E Deus não gosta e tal. Você lê aquilo, você põe um pé atrás.
Nós tínhamos 5 irmãs. Ela falava assim, Nelsinho, não faça para a filha dos outros o que você não quer que façam com as tuas irmãs. Caraca, aquilo chocava a cabeça da gente. É verdade. Ela era muito sábia. Ela era muito sábia na condução dos filhos. Ela aconselhou todo mundo. A personalidade de uma criança vai do 0 aos 12, né? É. Então, é o tempo que você constrói ali um ser humano maravilhoso ou um ser humano derrotado, dos piores dos piores. Do 0 aos 7, você está alimentando a cabeça da criança, né? E o que você está falando? O que você está alimentando ali naquela criança? E dos 7 aos 12 também, você está continuando todo um trabalho que foi iniciado, né? Então, se você alimenta com educação, né? Se você alimenta falando eu te amo, ela vai reproduzir isso lá na frente. Ela não vai se sentir rejeitada, ela não vai se sentir abandonada. Até teve uma situação que em um dos cursos que eu fiz, a gente fez uma regressão intrauterina, né? Que é chamado de regressão, eu li da regressão lá, mas não é de vida, não. Até o ventre da mãe, até aí eu vou. E aí, a gente, pelo trabalho... Não vai no karma. Não vamos no karma. A gente vai até o ventre. Aí tem que ter muita karma, né? Tem que ter muita karma. E nosso amigo, ele, quando tava com 3, 4 meses, ele começou a se bater nesse trabalho que foi feito. Ele começou a se bater lá, né? A gente tava todo no estado do exercício. E aí o nosso professor parou o exercício com ele, tirou ele daquele ambiente e continuou com os demais. Só que ele tava gravando todo mundo. E ele pediu pra esse meu amigo assim, olha, você com 3, 4 meses, eu não lembro. Liga pra tua mãe, vê com a tua mãe o que aconteceu quando você tava com 4 meses na barriga dela, né? Aí ele foi, ligou pra mãe dele, e a mãe dele falou, mas por que você tá me perguntando isso? E ela começou a chorar do outro lado. Porque o pai biológico bateu nela e na barriga dela várias vezes. Ela quase abortou e foi parar no hospital. Então, a memória celular dele gravou aquela informação, quando ele ainda estava no ventre da mãe. Aí ele ficou sabendo, nossa, ele teve que fazer todo um trabalho de perdão, né, com o pai, que já não era mais vivo, mas foi feito esse trabalho com ele, né? Mas por que ele buscou aquele estudo? Para se conhecer, mas principalmente porque a vida dele tinha afundado. Ele estava fazendo a mesma coisa com os filhos dele. Um dos filhos tinha se suicidado, a mulher dele tinha se matado também, o outro estava nas drogas. Caramba. Ele era um escritor, ele queimou todos os livros, porque ele entrou num estado de depressão tão grande que ele estava quase se matando também. Aí ele foi buscar ajuda, né? Então essa ajuda ajudou realmente a ele entender, se conhecer. Hoje ele é outra pessoa, ele manda mensagem para mim no Facebook feliz, tá casado, né? É por isso que o apóstolo Tiago, ele diz assim, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis, né? 5, 13, 14, 15, 16 é uma referência de libertação do ser humano, dele pegar um profissional, porque o texto ali, na transliteração, dá a entender que é qualquer gente aqui da igreja ou das denominações. E a gente tem que explicar sempre. Tem ímpio e tem justo. E se você pegar um ímpio para confessar, você vai desgraçar a sua vida e vai acabar, às vezes, até com uma igreja. Sim, porque ele sai contando para todo mundo, vai te julgar, vai às vezes falar, você tá certo. Melhor lugar pra contar é no salão de cabeleireiro. Isso, nossa, é isso. Não posso falar não, também. Mas um dos casos mais fortes, que eu chorei muito com essa pessoa, é com o Milton, o irmão Milton. A história desse homem é fantástica, é uma aula de psicologia. Toda a trajetória dele, desde a infância, se formou em advogado, se formou em economista, em contador. Sem pai e sem mãe. A mãe morreu com 28 anos. Nossa. O pai se casou com uma outra, já tinha 5 filhos, e ele foi jogado na rua, abandonado, e ele cresceu dos 12 anos em diante. E quem amparou ele foram os padres, e que só dava dormida. Durante o dia tem que ser para a rua para se virar. Mas mesmo jogou assim, ele do caminhão, né?
É, o Jogaram pai. caminhão? Deixou ele. Porque ele tá, morava tá. acho que em cidade É, de o terra, pai né? tinha Jogar transportadora, cachorro, né? né? Que nem cachorro. Chutou lá. Esse homem, ele tem milagre sobre milagre, sobrenatural da parte de Deus, porque Deus amparou ele. Pra você ter uma ideia, ele morreu, ressuscitou. Mas para levá-lo a essa situação, ele estava já 2 anos e meio com os vasos coronários todos necrosados e o coração preto. E o médico se converteu porque ele falou assim, eu tenho 40 anos de profissão e nunca vi isso. Acho que a parte mais interessante são os traumas que ele E os traumas foi que ele... liberto, Aí né, eu o fiz a dinâmica de testemunho. perdão. É forte. Aí eu me coloquei no lugar do pai dele. Aí batou. Aí foi ele e eu chorando porque eu transliterei toda a dor, toda a mágoa dele para dentro de mim e falei, Jesus, receba agora e liberta esse homem. O semblante dele, que era sisudo, começou a formosear. Os nervos começaram... Era pesado de boca, de atitude, de gestos. E ele começou a passar por séries de milagres e milagres até o dia de hoje. Foi no momento que ele teve um encontro com Jesus e ele foi induzido ao perdão. Quando ele foi induzido no aconselhamento ao perdão, aí ele saiu pedindo perdão para os filhos, para a mulher, para todo mundo. E ex-esposa, todo mundo junto, porque ele falou, eu perdoei, liberei perdão, não conseguia conseguir. Isso é o bonito da terapia, né? Terapia. Exatamente. O perdão a gente usa também em terapia, porque você está perdoando para você se livrar daquela dor. Quando você perdoa. Né? Às vezes a gente acha que eu vou perdoar o outro porque ele fez tanta maldade para mim, não vou perdoar ele não. Mas na verdade você está bebendo veneno todos os dias com aquela raiva que se alimenta. É você que está se envenenando. É. Porque é você que vai ter um câncer, não é o outro que você está com raiva. Não é o outro. O outro tá dando risada. Não tá nem aí. Agora, você tá alimentando aquela raiva todos os dias, você tá criando doença. Aí vem as diabetes, vem lá o câncer, né? Vem os transtornos, vem a depressão, porque você tá colocando cada dia uma gotinha de veneno dentro de você. Aí você vê a pessoa amarga. Quando ela libera esse perdão, ela tá limpando internamente, ela tá se curando. É verdade. Ó, caiu agora na ficha. Você é um chocolate com leite, meio amargo ou amargo? Eu não sei, eu sou o chocolate. No final do programa vai acontecendo essas coisas, vai caindo assim, já não tem mais o que falar. O Lucas já começa a querer apertar o botão de stop. Tá querendo já apertar ali? Entendi. Mas olha só, foi muito legal esse bate-papo e a Valesca é sempre um bom convite. É claro, a gente tem muita coisa pra falar, né? Falamos já de muita. Você vai ver que o programa deu quase 2 horas já de conversa e tem muito assunto que a gente acabou falando e eu tenho certeza que ajudou em partes, no pouco, pelo menos dar uma luz assim, para as pessoas que vão nos assistir. Mas para quem quiser encontrar você, onde você está, o que você tem feito, que dá para ajudar as pessoas que você pode aí revelar, enfim. Olha, eu trabalho muito hoje com a reprogramação mental, com a programação neurolinguística e a hipnose, né? Então, quando elas me buscam em consultório, eu explico, né, que a hipnose não é para a pessoa sair latindo, não é para comer cebola, nada disso. É para poder acessar o inconsciente e trabalhar o que está doendo. Por exemplo, fazendo uma regressão intrauterina e a pessoa identificar lá no passado que alguma coisa não deu certo na gestação e perdoar quem tem que perdoar. Uhum. Né? Então, a gente usa a hipnose para diminuir a quantidade de tempo em consultório. Né? Porque, mediante outras ferramentas, a pessoa pode passar anos com o terapeuta. E não é o meu objetivo. Eu não quero ninguém preso a mim. Eu quero que a pessoa se cure e ela vá viver a vida dela livremente. Não precisa ter meu direcionamento para dizer o que ela tem ou não que fazer. Né? Quem faz isso é Cristo. Quem faz isso não sou eu. Né? Eu sou um instrumento ali. Então, eu oriento, eu explico.
Tanto que eu coloco ali, numa das primeiras sessões, os 11 pilares básicos que conduzem a vida da pessoa. E ela vai me dizer o que está representando para ela, né? Que é o espiritual, que é a parte de filhos, que é a parte social. O que é que, de repente, não está andando bem na vida dela mediante esses 11 pilares? É o financeiro? É o intelectual? É o espiritual? Tem gente que fala assim, olha, eu não sei guardar dinheiro, né? Eu gosto de estudar, mas eu nunca continuo lendo um livro. Então, eu vou atuando nessas frentes para a pessoa começar a se enxergar, ver o que ela está procrastinando, o que ela está fazendo com a própria vida. Eu quero matar o meu marido. Exato. Nossa, tem casos. Só que tem gente que não escuta. Tem gente que quer ficar na própria verdade. Tem gente que procura, mas ela quer que eu concorde com ela. Entendeu? Aí não dá, né? Porque a pessoa tá errada, mas ela quer que eu concorde com ela. Já teve caso que eu liberei da terapia. Teve caso que eu falei assim, você não tá pronta pra fazer terapia. Aí você me paga e aí fala que não deu certo. Mas na verdade você não quis fazer. Então você não eu quer já... escutar, né? Você não quer praticar. Tem um monte de casos assim. Tem. Então, você não tá pronto. Quando você estiver pronto, você me procura de novo. Mas aí tem gente que fala, mas você não vai receber, não. Não quero. Não quero porque ele vai denegrir a minha imagem. E eu não posso... Né, você vê como que o negócio é uma árvore genealógica, né? Que nem... isso dá pano para manga, né? A pessoa vai buscar ajuda, mas quer que concorde com os erros que ela está cometendo. Uhum. E ela não está querendo ajuda. Ela quer uma pessoa que concorde com ela. Vai pegar um amigo, então, né? Uma amiga ou um amigo que concorde com os erros da pessoa. E amigo mesmo vai chegar e vai falar, olha, eu não quero ver você nessa situação. Meu você tem que amigo, mudar, minha amiga. né? Mas legal, Valesca, obrigado por você ter vindo, papo bom. Adorei. Você viu que foi mais tranquilo, mais leve. É verdade, você viu que vai fluindo. verdade. Tem hora que eu esqueço do microfone aqui, ó. Não, mas tá... aqui, né? Não, mas tá ótimo, tá bom. Obrigado, pastor lindo. O mais lindo do Brasil. Um abraço para todos. Deus continue abençoando. Agradeço a Valesca aí também. E agradecemos a Valesca. Gente, obrigada. Valesca é ucraniana. Meu avô deu esse nome para mim. É russo. É russo? Russo é junto ali. É Ucrânia. A Hungria lá, minha família, né? Não fala agora em russo e ucrânia que eles antiga União Soviética. Eu já sou fora de história, já não é meu forte, não. Geografia. Legal, obrigado você que nos acompanhou até agora. O TGCast está lá no YouTube, o programa vai ficar na íntegra e você pode acompanhar os cortes pelo Facebook e também lá no Instagram. Valeu, TGCast. Obrigado, Valesca. Eu que agradeço, gente. Obrigada. Amém. Glória a Deus.